Seção 6ª. Ponto do processo legislativo. Subseção 1ª. Disposição geral. Artigo 46. O processo legislativo compreende a elaboração de: primeiro, emenda à lei orgânica do município. Inciso 2º. Leis complementares. Terceiro, leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Quinto, resoluções. Subseção 2ª. Das emendas à lei orgânica. Artigo 47. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta: primeiro, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência da intervenção estadual no município, de estado de emergência ou estado de sítio. Subseção 3ª. Das leis complementares. Artigo 48. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. As leis complementares são as concernentes às seguintes matérias: primeiro, Código Tributário. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Estatuto de Servidores. Quarto, Plano Diretor. Inciso 5º. Criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores. Sexto, Regime jurídico dos servidores municipais. Inciso 7º. Zoneamento e parcelamento urbano. Oitavo, Concessão de serviços públicos. Inciso 9º. Concessão de direito real de uso. 10. Alienação de bens imóveis. Inciso 11. Aquisição de bens imóveis por doação com encargos. Inciso 12. Autorização para efetuar empréstimos de instituição particular. 13. Infrações político-administrativas. Subseção 4ª. Das leis ordinárias. Artigo 49. As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria dos vereadores. Artigo 50. A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias compete. Inciso 1º. Aos vereadores. Inciso 2º. À Comissão da Câmara. Terceiro, ao Prefeito. Inciso 4º. Aos cidadãos. Parágrafo único. Nas questões relevantes de competência do Poder Legislativo, ou do Poder Executivo, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem a Câmara Municipal de Limeira. Artigo 51. Compete, exclusivamente, ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: Inciso 1º. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. Inciso 2º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública,
Terceiro, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Artigo 52. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por 5% do eleitorado do município, no mínimo. Parágrafo 1º. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou dos bairros, pode ser exercida pela sua representação à Câmara, subscrito por 5% do eleitorado, no mínimo, assegurada a defesa do projeto, por representante dos respectivos responsáveis, perante as comissões pelas quais transitar, devendo a lei complementar explicitar a forma de apresentação destas proposituras, bem como velar pela sua simplicidade e celeridade. Parágrafo 2º. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva, definidas nesta lei orgânica. Artigo 53. Não será permitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal, ressalvando-se: primeiro, as emendas no projeto de lei de orçamento anual, ou nos projetos que modifiquem, desde que: alínea A. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea B. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal, e seus encargos, serviço de dívida, e aquelas relacionadas com a correção de erros, omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Inciso 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não serão aprovadas, quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Artigo 54. Nenhum projeto de lei que implique a criação, ou aumento de despesa pública será sancionado, sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atenderem aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Artigo 55. O prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa, salvos de codificação, encaminhados à Câmara Municipal, tramitem em regime de urgência, dentro do prazo de 45 dias. Parágrafo 1º. Se a Câmara não deliberar naquele prazo, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime sua votação. Parágrafo 2º. Por exceção, não ficará sobrestado o exame do veto, cujo prazo de deliberação se tenha esgotado. Artigo 56. O projeto, aprovado em um único turno de votação, será, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito que adotará uma das 3 posições seguintes. Alínea A. Sanciona-o e promulga-o, no prazo de 15 dias úteis. Alínea B. Deixa decorrer aquele prazo, importando seu silêncio em sanção, sendo obrigatória, dentro de 10 dias, a sua promulgação pelo presidente da Câmara. Alínea C. Veto total, ou parcialmente. Artigo 57. O prefeito, entendendo ser o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a assento agudo, total ou parcialmente, em 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, naquele prazo, ao presidente da Câmara, o motivo do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser justificado se, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea. Parágrafo 2º. O prefeito, sancionando e promulgando a matéria não vetada, deverá encaminhá-la para publicação. Parágrafo 3º. A Câmara deliberará sobre a matéria vetada, em um único turno de discussão e votação, no prazo de 30 alínea A, dias de seu recebimento, considerando-se aprovada, quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros, em votação aberta. Parágrafo 4º.
Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito, para que promulgue a lei em 48 horas. Caso contrário, deverá fazê-lo o presidente da Câmara. Parágrafo 6º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 58. Os prazos de discussão e votação dos projetos de lei, assim como para exame de veto, não correm no período de recesso. Artigo 59. A lei promulgada pelo presidente da Câmara, em decorrência de: alínea A. Sanção tácita pelo prefeito, ou de rejeição de veto total, tomará um número em sequências existentes. Alínea B. Veto parcial tomará o mesmo número já dado à parte não vetada. Artigo 60. A matéria, constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. O disposto, neste artigo, não se aplica aos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, que serão sempre submetidos à deliberação da Câmara. Subseção 5ª. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 61. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara são: alínea A. Decreto legislativo, de efeitos externos. Alínea B. Resolução, de efeitos internos. Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução, aprovados pelo plenário, em um só turno de votação, não dependem de sanção do prefeito, sendo só promulgados pelo presidente da Câmara. Artigo 62. O regimento interno da Câmara disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas técnicas relativas às leis.